Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha, mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, ativa o sininho da notificação, dá um like e se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Ó, se você tem algum parente que teve uma experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente para a gente gravar, tá ok? Dito isso, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos passear de navio. Sim, hoje nós vamos ouvir a história de tripulante, como que é viver dentro do navio. Olha que interessante, vou chamar uma pessoa muito legal para contar essa história para a gente. Olá, querida, Oi, tudo bom? gente. Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia? Ó, primeiramente, muito obrigado por você disponibilizar seu tempo para gravar com a gente. Imagina. Disposição aqui para explicar tudinho. Ah, legal. Ó, vou começar com 3 perguntinhas para você, tá bom? Tá bom. Ó, se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você está falando e o que você fazia no Brasil antes de você embarcar a primeira vez. Tá bom. Bom, meu nome é Ellen, eu sou de Praia Grande, Baixada Santista. E antes de trabalhar embarcada, eu era aprendiz. Eu fazia o camp, trabalhei de auxiliar administrativo e resolvi embarcar. E como Tinha que... 19 anos. Ah, novinha. Então não faz muito tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você trabalha no camp, dentro de uma repartição pública, é isso? Não, na verdade, é uma empresa privada. Aham. Eu era auxiliar administrativo. E na época eu resolvi estudar inglês, né? Enquanto estava fazendo camp. E resolvi embarcar, né? Logo em seguida. E como que surgiu? Quem falou para você sobre trabalhar em navio? Alguém já trabalhava e falou para você? Sim, inclusive tinha um primo que na época ele embarcava na MSC. Uhum. E como eu estava estudando inglês, né? Eu pensei, bom, é um investimento e eu não quero deixar meu certificado guardado. E eu fui buscar opções. Aí, na época, eu pesquisei sobre au pair nos Estados Unidos Sim. e também sobre a vida a bordo. E aí foi a opção que eu mais gostei, me interessei mais. Foi Ah, a, tá. Você chegou a estudar a questão de au pair. sim. E o que fez você mudar de ideia? Bom, primeiro que no navio você conhece vários países, né? Você passa em Uhum. vários lugares. Na época, quando eu pesquisei, o salário era melhor também, comparado com o au pair. E acredito que tenha sido isso. E também, assim, eu parei para pensar que trabalhando no navio, você ia conhecer, tipo, várias pessoas de vários lugares. Então, a experiência seria mais interessante. Ai, que bacana. E como que foi? Onde você entrou em contato para poder ter essa experiência? Foi em um lugar específico? Como que foi o processo? Então, na época, né, que tem um tempinho já, foi em 2014, não Aham. tinha, tipo, muita informação no Instagram, no Facebook, não tinha muita informação. Então, eu conversei com meu primo, né, que ele trabalhava na MSC na Ah, área de housekeeping, sim. e aí ele me deu umas informações, só que também ele tinha feito só um contrato e ele saiu, então ele não tinha tanta experiência. E aí eu fui atrás de agências, encontrei a Infinity, a ISMBR, e fui mandando e-mail, né, para ter mais informações, olhei o site, mas não era tão, não tinha tanta informação quanto hoje. Tá, entendi. E como que foi o processo? Foi muito complicado? Complicado. É mesmo? Para mim, né, eu, assim, tipo, eu me inscrevi nas agências Uhum. e fiz várias entrevistas e demorou muito. Tipo, eu estudei 2 anos de inglês, só que quando eu ia fazer a entrevista, eu fico nervosa. Aham. Então, eu tinha dificuldade de me expressar, falar inglês fluentemente, então isso me atrapalhava um pouco. E assim que eu consegui fazer as entrevistas, eu passei logo de cara, mas a posição não era tão boa. Tá, Mas eu aceitei mesmo o assim. que significa posição? Então, a posição que eu comecei foi Snack Stewards, que hoje em dia já alterou o nome na empresa, que é na Costa, né? Eu comecei na Costa. Basicamente, fazer reposição no buffet, entendeu? Reposição. Ah, tá, reposição no buffet.
no self-service lá em cima. Isso, correto. Basicamente era isso a profissão. Por conta do meu E, inglês, eu não tinha muita experiência, então tá. eles ofereceram uma vaga de entrada, né? Sim. E aí você, não era o que você queria, mas você aceitou. Ah, eu aceitei. Porque o salário era maior, né, comparado com a época. O dólar não estava tão alto, mas era bom mesmo assim. Você lembra quanto E, estava na época? Você lembra quanto estava o salário? lembro, foi acho que US$ 550 por aí, Uhum. menos de US$ 600. Isso em 2014. E o Ok. dólar estava por volta de 2,14 por aí. Tá, entendi. Na época, não vamos comparar com o salário mínimo de hoje em dia, porque na época o salário mínimo também era bem mais baixo no Brasil, né? Então, de qualquer maneira, Uhum. você estava ganhando bem. Sim, para 19 anos também era ótimo. Sim, sim, imagino. E como que é o processo depois que eles te aprovam? Tem que fazer exames? Como que é? Aí chega a parte, né, que complica mais, que é os exames, tem que fazer os exames. Tem o STCW para fazer também, que é um curso que hoje em dia está por volta de 1.200, R$ 1.300. Você que paga tudo? Passa, sim, na época eu Ah, que paguei. E depois a empresa reembolsou, né, quando a pessoa ok, embarca. tá. Então, exame, STCW, passaporte, e dependendo do país, né, que você embarca, você tem que tirar o visto também. Eu não precisei na época porque eu embarquei na Itália. Ah, ok, entendi. E como que foi? Aí fez todos os exames, fez o curso. O curso de quanto tempo é, você lembra? Eu lembro, ai que medo desse curso, uma semana. Por quê? Porque você tem que pular de uma plataforma de 3 metros no mar, e aí você tem que nadar com colete salva-vidas. Era tudo um processo. É como aquele, igual como, tipo, aeromoça, tem esses cursos né? Ó, fez o curso, tudo direitinho, e aí você tem que esperar uma companhia te chamar. Ou esse curso começa depois que a companhia te aprovou. Então, eu já quis adiantar, né? Antes mesmo de passar nas entrevistas, eu já estava com o curso pronto, porque eu Ah, queria ok. embarcar o mais rápido possível. Sim, Que sim. não foi o caso, né? Porque eu tive que esperar por volta de 5 meses por uma data. Demorou um pouco. Eu conheço pessoas que embarcaram muito mais rápido, mas eu não tive sorte. Demorou por volta Ah. de 5 meses. Que vai também da temporada de cruzeiro pelo mundo, né? O início das temporadas, é isso. Então, eu não cheguei a fazer a temporada brasileira, né? Eu Aham. embarquei em março de 2014, mas eu fui para a Itália e fiquei pela Europa. Ah, entendi. E não cheguei a passar pelo Brasil com esse primeiro navio, não. Mas me conta uma coisa, a passagem paga também, a companhia paga para você ir. Isso, eles pagaram a passagem. Agora, me conta, foi a primeira vez que você viajou de avião? Então, foi a primeira vez que eu viajei de avião e também foi a primeira vez que eu saí de São Paulo, né? E saí do Brasil. Sim. Agora, me conta, chegou o dia, sua família, tua mãe, me conta. Então, foi muito difícil, né? Quando eu tive que me despedir da minha mãe, até queria desistir, porque eu sou bem grudada com ela. Mas eu fui, chorando, eu fui. Porque eu era bem novinha, né? Eu fui com 19. Você embarcou no aeroporto de Guarulhos? Isso, embarquei em Guarulhos. E como foi pegar o avião? Entrar no avião a primeira vez? Eu tava com muito medo, eu tava bem nervosa, ansiosa, Você assim. estava sozinha ou tinha alguém contigo acompanhando? Eu tava sozinha, tipo, saí daqui sozinha. Aí cheguei lá, tinha que me virar, e um medo, porque tem vários documentos, né? Tem que levar os Sim. exames, os certificados dos cursos. Ai, um Aí você chegou em estresse. qual aeroporto que você desceu lá? Você lembra qual aeroporto você desceu? Eu lembro que eu embarquei em Civitavecchia, na Itália, mas eu não lembro exatamente qual foi o porto. O porto não, o aeroporto que eu parei, eu não lembro. Mas foi na Itália. Aí vamos lá, chegou no aeroporto lá. Você já sabia para onde ia? Como que era?
Não, estava completamente perdida, sem internet, não tinha dinheiro trocado. Eu fui toda, tipo, despreparada. Aham. Mas tinha um motorista me esperando para levar pro hotel. Com Ah, meu nome, ele tinha uma legal. plaquinha, daí depois de um tempo eu encontrei ele lá, ele tava com a plaquinha com meu nome, e ele me levou pro hotel. Ah, que bacana. Você chegou no hotel, você já embarcou no outro dia ou você ficou um tempo esperando para embarcar? É no dia seguinte, né? Você chega num dia, e daí no dia Uhum. seguinte já te levam pro porto e você embarca. Foi bem rápido. Bem rápido. Primeira vez entrando no navio, me conta. Agora é a parte que as pessoas não conhecem. As pessoas conhecem a parte do turismo, que você já entra naquele saguão maravilhoso, com piano, com elevador, tudo lindo. Agora, e como que é o tripulante entrando no navio? Primeiro, que meu inglês não era muito bom, né? Eu fui com inglês, vamos dizer assim, intermediário. Aham. Então, isso já complica um pouco, porque para se comunicar lá, o navio é grande, eu embarquei no Costa Pacífica, então já era Conta um pra navio você. grande Aham. na época. Então, quando eu queria encontrar algum lugar, alguma coisa, se comunicar com as pessoas, era um pouco complicado para mim, por conta do sotaque das Tá, pessoas de outros países. sim, verdade. E fala mais rápido, né? Mas bem fluente, assim, bem rápido. Bem rápido, com sotaque bem pesado, está acostumado com inglês, né? Dos cursos não é a mesma coisa. Aí eu tive Sim. muita dificuldade em me adaptar com isso. Chegou lá, o pessoal que recepcionou e falou, ó, te leva para a cabine, qual que é o procedimento? Não, eu tive que achar minha cabine. Pelo menos a minha experiência não foi tão legal. Eu tive que me virar. Tipo, você entra, dá os documentos, e de lá eles dão um cartãozinho, né, pra você entrar na cabine, o número da sua cabine, e aí você que se vira. Você entra no navio, e aí você tem que se achar onde tá a sua cabine. E aí o pessoal, Pergunta para as pessoas. o pessoal tá tudo trabalhando, correndo para lá e para cá, não tem ninguém para falar, olá, vem aqui, vou te levar na cabine lá para você ver como que é. É, não tem tempo para isso, é muito complicado, né, o dia de embarque. As Uhum. pessoas estão trabalhando, que vai trocar de passageiros, aí sempre entra e sai pessoas novas, é uma correria, então não tem isso. É você por você. Você já entrou, já começou a trabalhar no mesmo dia? É mesmo? Pode? Entrou lá, pegou o uniforme. Então, aí, tipo, depois de achar a cabine, né, deixar a mala, você tem treinamentos, né? Ah, Tem muito entendi. treinamento a Uhum. bordo. E tem os treinamentos. Agora eu não lembro exatamente quais foram, porque era diferente na época, mas logo em seguida, comer, tomar banho e começar a trabalhar. Conhecer o supervisor, o seu time, assim. Só um oi, né, Apre- de longe, porque nem dá tempo. Apresenta o setor que você vai trabalhar. Quando você entrou, eu não estou perguntando porque eu não conheço, tá? Não, sem problema, pode perguntar, que é melhor Um pra mim. exemplo, põe você num restaurante específico para fazer reposição, e você fica só naquele setor, ou acabou o horário, tipo, acabou o horário do almoço, você vai para outro restaurante, para outro lugar. Então, quando eu trabalhei em Snack Stewards, eu era do buffet só. Tá. Então, no Costa Pacífica tinha só um buffet, então eu só ficava ali. Aí tinha os horários, né, que eles botavam a gente para trabalhar. Normalmente, nesse navio, por incrível que pareça, eu não trabalhava 12 horas, como as pessoas dizem ultimamente. Eu trabalhava menos de 10, Tá. menos horas do que eu estava esperando. Eu estava esperando 12. Aí você fazia reposição no café da manhã, no almoço e na janta. Na verdade, eu trabalhava 2 períodos, né? Aí dependia, eu não trabalhava 3. Então, se eu trabalhasse 10 horas um dia, eu trabalhava 5 horas ou no café da manhã e 5 horas na parte da tarde, Ok. que aí completava as 10 horas. E me fala como que foi essa experiência do primeiro embarque. Trabalhou o primeiro dia, aquela tensão para fazer tudo certinho, o pessoal em cima de você, vamos, acelera, como que funciona? Então, como eu mencionei, meu inglês não era tão bom, né? Aham, Então, eles tinham. No início, eles tinham paciência, depois eu tive que entrar na velocidade deles, porque, né, o primeiro dia eles entendem, o segundo, o terceiro, mas depois eles querem que você entre no tranco. sim. Mas no primeiro dia tiveram paciência até comigo. Não me botaram para fazer nada muito pesado, me mostraram um buffet, mostraram o que eu tinha que fazer. Eu até achei que foi legal nessa parte.
Uhum. Não foi igual na cabine que só me jogaram e, tipo, acho só cabine. Mas você gostou? Chegou um momento ali que você falou assim, meu, quero ir embora, quero desembarcar. Como que faz para desembarcar? Meu primeiro dia, eu já fiquei enjoada. Eu achei que eu não fosse ficar, mas eu fiquei. Eu fiquei vomitando bastante o primeiro dia. Eu queria ir embora, sim, porque eu trabalhei muito, eu tava com o pé doendo, né? Tipo, 10 horas em pé. O navio mexendo me fez ficar enjoada. A falta de. Assim, eu não me comunicava bem com as pessoas, né? Só depois que eu fui perdendo a Uhum. vergonha, melhorando o inglês. Sim, eu fiquei bem desesperada. Muito desesperada. Imagina. Chorava. Ah, você, Complicado. quando o tripulante fica enjoado, tem uma assistência médica lá que atende vocês, dá um remedinho. Sim, tem. Tem um lugar lá que eles chamam de medical. Mas no meu caso, só me deram maçã verde. Me deram uma maçã verde, falaram que melhorava, eu comi e depois melhorou mesmo. Pô, me Passou. falaram sobre maçã verde, me falaram. Então, aí depois eu melhorei e tive que trabalhar. Não fui no médico nem nada. É, tá boa, tá, melhorou, melhorou? Bora, levanta e vai. É, bem isso. Mas nesse primeiro contrato, você conseguiu ir subindo de nível? Então, no primeiro contrato eu fiz, acho que uns 7, 8 meses. Fiquei na mesma posição. Aham. Né? Eu trabalhei primeiro para a Costa Crociere, que é uma empresa italiana, de snack stewards. E aí, no segundo contrato, eu mudei para assistant waitress, que é, no caso, assistente de garçom, né? Ah, tá. Garçom daqueles do à la carte, Isso, exato. aquele que Aí vem eu fui para de aquela. trás da cozinha, aquelas No... bandejonas cheias de prato. É mesmo? Sim, sim. Nossa, deve pesar Carregava, muito aquilo. carregava de 12 a 14 pratos. Eu estava com pressa, eu pegava uns 15. Nossa, menina. E tem um Tinha jeito lá, escada que você põe meio aqui rolante. no ombro aqui, né? Apoia no ombro aqui, pai, vai. Meu, e o medo de esbarrar em alguém ali e derrubar aquela bandeja? Aí eu morria de medo. E quando eu tinha que subir na escada rolante, né? Com a bandeja e os pratos. Mas você pega o Sim. jeito, dá medo, mas você tem que fazer. Tipo, eu tô ali, eu tenho que fazer, você não. A Então. quantidade de prato para levar para subir para o restaurante, você que determina ou, tipo assim, tem esses pratos e a tua mesa leva? Então, eles não gostavam que a gente passasse do número 12. Mas eu pegava mais, pra agilizar. As pessoas pegam mais, pra não ter que ficar fazendo muitas viagens, né? Tá. Só que é mais perigoso também. Porque, na verdade, é a entrada, é uma salada, uma entrada, o prato principal e sobremesa, não é isso? Isso. E é verdade que É. o pessoal não gosta que você fica repetindo. Ai, traz aquele lá de novo. Vou querer mais um desse. Gosta que pegue tudo de uma vez, né? Então, porque cada viagem que você faz pra cozinha, né, é um desespero ali dentro. Não é fácil. É um vucu-vucu, sério mesmo. Ah, né, eu tive a experiência. Sabe o que eu faço quando eu vou? No Alarcate, eu falo assim: ó, você vai querer o quê? Ah, vou querer isso aqui. Traz tudo do menu para mim, que a gente experimenta de tudo. Aí eu peço tudo. Aí facilita, já traz tudo de uma vez. Aí, Mas, às vezes esfria, né? Aí não dá pra trazer sim, tudo, se for comer. sim. Aí por quê? Porque aí a pessoa experimenta um pouco cada um. Ah, não tô aguentando, deixa eu experimentar esse. Daí experimenta o menu inteiro, todo mundo experimenta, né? Um pouquinho. Sim, é bom. Eu Ai, gostei ai. muito. Eu sou suspeito de falar. Quem me conhece sabe que eu sou suspeito de falar. Quais Ah, navios que eu que você viajei, viajou? eu fui, eu fui uma vez no Harmonia, fui 3 vezes no Preciosa e 2 vezes no Civil. Ah, bastante já. Infelizmente, por enquanto, não estou tendo condição de conhecer o Grandiosa. É bem bonito, né? Ele é novo também. Sim, sim. Tem a hora determinada para entrar, você sabe o horário que você vai sair ou você não sabe o horário que você vai sair? Quando é no restaurante é mais difícil, porque tudo depende do número de pessoas que você atende. Tem pessoas que passam mais tempo no restaurante, você não pode simplesmente largar porque tá no seu horário 10h30. Tá, Então, sim, sim. depende como você finalizar, né, o serviço, no caso. Tem um horário para começar, mas para sair, até você terminar.
É maravilhoso quando tem aquela mesa lá que não vai ninguém, né? Você vai tudo pro self-service. Facilita às vezes. Eu já viajei numa mesa de 6 pessoas que ficou só eu e a mulher. Eu e minha mulher a viagem inteira. Nossa, eles não iam? Não iam. Nós não conhecemos ninguém na mesa. Tem passageiro que prefere, né, ir no buffet, porque não tem que ficar conversando muito, interagindo. Não, nem isso, é questão de horário. Eu viajei uma vez que eu fui no civil, nosso jantar era às 7 horas. Estava saindo do porto, eu estava na piscina lá, olhava, putz, 7 horas. Não vai dar tempo. Eu fui uma vez lá para ver qual era a mesa, mas eu perdi todos os jantares. 7 horas é cedo, né? Sim, é Também, cedo. Que o pra serviço gente. começava às 7, depois conversava outro, que é às 10, às 9, se eu não me engano. Acho que às 10 começava outro serviço. Porque o pessoal sai do jantar e entra no teatro, e o pessoal do teatro sai e entra no jantar. Bem tarde, né? 10 horas? Nossa, uma vez eu peguei às 10, quando eu fui com meu pai em Balneário Camboriú, nossa, a barriga ruía. Para É esperar, muito para dar o tarde. horário. Eu falei, não, a gente vai pegar esse horário, que a gente vai assistir teatro, quando a gente sai, a gente vai pro jantar. Mas tem um tempo de 1 hora do teatro pro segundo horário de janta. Entendi, para prepararem as coisas, né? Só sai, fica andando ali pelo navio, para cassino, blá, 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 aí depois tem o horário do último turno de janta. Eu contando, a experiência é tua e eu contando a minha. Vou contar essa parte. Não, mas é a mesma coisa. Vida no cruzeiro, no lado do tripulante e o passageiro. Eu estava nesse jantar com a minha Sim. mulher, nós vimos um garçom, que tem o garçom e tem um que é supervisor de área. Eu acho que é Isso. supervisor de área, que ele fica ali no setor, né, meio andando, auxiliando o garçom, coisa do tipo. O cara parecia ser meio indiano, alto, assim, né? Porque a característica do indiano, assim, do filipino não, mas do indiano, ele sabe mais ou menos quem que é, né? Tem os traços característicos, né? Nossa, E, sim, dá para perceber. e aí o que acontece? Esse cara tava mancando, ele falou, nossa, o cara tá mancando, o cara andando assim, mancando, o sapato tava machucando, assim, sabe? Mancando. Nós saímos do jantar às 10 horas da noite, fomos tomar café, o cara tava lá, mancando. Falei, mano, esse cara não dormiu, velho? Meu Deus! 8 horas da manhã, o cara tava lá, andando lá no self-service. À noite ele tava no à la carte, lá no self-service, lá em cima, lá, o cara mancando. Eu falei, mano, o cara tá aqui mancando ainda, velho. Vamos jantar? Ele tava no jantar lá ainda. Falei, o cara de novo aí. Trabalho. E o cara aí continua mancando. Né? Tinha que ir no médico, né? Não sei qual era o problema dele, né? Mas. É. Vamos lá. E aí você terminou esse contrato aí. Você ficou 7 meses no contrato? Isso, no primeiro eu fiquei 7 meses. Aí, qual é o período? Você terminou um contrato, você pode entrar em outro ou tem um período que você fica em casa para renovar o contrato? Então, eu fiquei uns 2 meses em casa, eu não queria voltar, né, de jeito nenhum. Sério, você ganhou dinheiro, você voltou com dinheiro, conseguiu juntar um dinheiro, Sim. né? Gastei bastante também, juntei. Então pera lá. Vamos voltar para casa agora não. Você, Então, aí. a primeira folga tua no seu primeiro contrato, você desceu aonde? Em Civitavecchia, na Itália. Foi o primeiro porto que eu desci. Você já tinha amizade com o tripulante, você desceu junto ou desceu sozinha? Eu desci com. Já tinha amigos já. Já tava falando melhor inglês. Você tem que se virar o mais Aham. rápido possível, né? Sim, sim. E aí, desceu num lugar diferente, na Itália, fica maravilhada, né? Fiquei, sim, fiquei feliz, quis tomar um cappuccino, andar no Aham, porto. Muita alegria, legal. assim, tipo. E aí embarcou, daí dá uma energia, né? Daí você embarcou, opa, é legal. Conheci tô na Itália, né? Saí da Praia Grande, tô na Itália, olha que bacana, né? Novinha. Isso que motivava, na verdade, assim, além do salário, a experiência, né? Tipo, de conhecer pessoas, o trabalho em si também. Mas quando a gente descia no porto, você voltava pro navio renovado. Tipo, é surreal, assim. E você conseguiu nesse primeiro contrato conhecer quantos países? Nossa, foi a melhor coisa. 22. Só No no primeiro primeiro contrato. contrato? Eu peguei Sério? um.
Peguei um navio muito bom, e eu conheci Sim, 22 países. sim, porque normalmente da Europa eles fazem, tipo, a Itália, Portugal ali, né? Ou Espanha, Portugal, aquela região, depois ele vai, não sei, vai, vou tô falando bobeira. Eu fui Não, sim, pega normalmente Espanha, França, Portugal. É, mas nesse navio eu fiz o lado Báltico também, né? Então fui para Finlândia, para Islândia, para Suécia, para Hum, Polônia, Lituânia, Letônia, países que eu nem sabia que existiam. sim, nossa, Tipo, que eu tô aqui, maravilhoso, eu tinha que olhar no Google, assim, que país é esse? Eu não conhecia. que legal. Mas Uhum. acontecia de você, ou ele tá atracado num lugar e não era sua folga e você nem sabia que ele estava atracado porque ele estava na correria. Então, para me acalmar, eu sempre gostava de ver onde a gente estava. Então, eu Tá. gostava, tipo, de ver, a gente está parado nesse porto. Assim, por mais que eu não pudesse descer do navio, eu gostava de saber onde eu estava. Mas, então, eu sempre sabia e eu sempre queria descer porque eram países, assim, surreais, né? Eu nunca imaginei que eu poderia estar na Islândia, Passou pela Grécia? né? Sim, mas aí foi um outro. Não, com Outro esse navio contrato. mesmo eu consegui. Não, esse daí eu consegui. Só que uma ilha que não é muito conhecida. Esse daí eu consegui passar na Grécia. Ah, bacana. É, porque eu perguntei isso, sabe por quê? Porque eu cheguei uma vez para perguntar para uma tripulante, estava em Santos, estava atracado em Santos. E eu falei alguma coisa de Santos, dela olhou para outra assim, nós estamos em Santos? Daí o cara falou, não, nós estamos em Santos. Te juro, Eu não sabia estar. ela não sabia onde estava atracado. É, eu gostava de saber, eu sempre gosto, assim. Porque foi uma coisa do Wi-Fi, se não me engano, uma coisa do tipo que eu queria informação sobre o Wi-Fi, sabe? E aí ela foi me dando orientação. Falei, quando saí de Santos, ela falou, nós estamos em Santos. O cara falou, sim, nós estamos em Santos, no Porto de Santos. Não devia ser nova. Devia ser Sim, mais experiente, aí meio que sim. não se Ó, importa mais. você, aí você chegou, cumpriu, conheceu 20 quantos? 22. 22 países, voltou com dinheiro e não queria voltar para embarcar. Chegou lá, mãe, eu quero ficar com você. Não, eu não queria largar minha mãe. E por incrível que pareça, eu desembarquei no dia do meu aniversário. Então eu tinha completado 20 anos, estava voltando para casa. Olha, que bacana. Foi assim, o melhor presente, né? E completei o contrato. E aí eles pagam a passagem para vir embora? Pagaram. Ah, que legal. E Então, durante a viagem, eu já recebi um contrato para voltar. Por isso que eu já fiquei agoniada, assim, por eu outra, volto, eu não é, volto. uma outra companhia estava já te chamando ou a mesma? Não, era a mesma, só que um outro navio. Ah, tá. No caso, me chamaram para ir pro Fabulosa, tava fazendo temporada brasileira. Tá, o Costa Favolosa. Uhum. E aí você falou, ai meu Deus do céu, e agora? Mas é para embarcar imediato ou era para um tempo depois? Você podia visitar a mãe? Era, tipo, por volta de 2 meses. Na verdade, 2 meses e uma semana. Porque foi, tipo, dia 26 de dezembro, eu lembro, de 2014, que eu fui. Eu desembarquei no meu aniversário, 17 de outubro. Então, eu tive 2 meses e uma semana. E como o embarque era em Santos, né? Porque o navio estava fazendo temporada brasileira, aí eu pensei, bom, acho que eu vou voltar, fazer mais dinheiro. O navio tá perto de casa, não vai ser tão difícil. Quando minha folga E daí foi em voltei. Santos, eu consigo descer e visitar minha mãe. Eu encontrei com ela, inclusive. Aí eu fui. Ah, tá. Oi, mãe! Ei, parabéns, parabéns. Ó, daqui 2 meses eu tô voltando. Daí eu voltei, resolvi, mudei de ideia rápido. É que vicia, né? Vicia. Né? Assim, porque é diferente. Você chegar no Brasil aqui agora procurar emprego para ganhar em real, você sente a diferença. Bastante. Principalmente que o dólar tá 5, né, agora. Sim, sim. Aí você embarcou no Costa Favolosa. Uhum, uma costa fabulosa. E com Temporada brasileira. e aí, estranha o navio, estranha a equipe, você estranha ou já tá mais ou menos de boa? Foi bem mais tranquilo, porque como eu estava no Pacífica, é o mesmo, né, modelo do Costa Fabulosa. Tá. Então, era praticamente igual, são irmãos, né? Ah, sim, sim, E sim. então, para mim, essa parte foi fácil.
Outra parte, porque meu inglês estava muito melhor. E tinha muito brasileiro Ah, nesse sim. segundo navio. Então, assim, é muito mais amigável, né? Tipo, tinha mais festas, era mais divertido Aham. a experiência como tripulante. Aí você fez a temporada brasileira, que é quantos meses? 7 meses, mas a temporada brasileira dura o quê? 6 meses? Então, eu não terminei. Eu fiquei fazendo temporada brasileira por 3 meses e alguns Tá, dias. tá. Mas o seu contrato era 3 meses só? Ou você saiu antes? Não, eu saí antes. Ia ficar, acho que 8 meses. Aumentaram muito. E aí eu resolvi sair da, da empresa. Eu queria mudar de empresa também, então. Tá. E como que é essa quebra de contrato? Paga multa? Como funciona? Não, então, quando eu resolvi, eu saí no último porto, que foi em Santos também, né? E aí eu só expliquei por que eu queria sair, né? Não falei o real motivo, mas expliquei que eu queria sair e, assim, e só quebrei o contrato, não paga multa nem nada, só que talvez você possa não voltar mais para a empresa, se você tentar Ah, voltar, né? entendi. Eles dão É que eu tipo não ali. tentei, então. Tá, eles colocam o seu nomezinho ali no livro negro. Mais ou menos isso. Entendi. Não sabia que tinha isso, não. Ah, quebrou o contrato, você está sujo no SPC Serasa. Né? Interessante. Aí você saiu do Costa para aplicar em qual empresa? A Royal Caribbean, empresa americana. Na Royal Caribbean. A Royal Caribbean você aplicou, já tinha alguma proposta, você arriscou? Eu arrisquei, eu simplesmente quis sair porque eu não estava satisfeita. Porque basicamente eu quis sair da Costa porque eu tinha acabado de trocar de posição e eles já queriam me subir para garçonete, né? Que eles chamam de waitress. Mas eu não gostava do trabalho, não curti, daí eu preferi sair. E como eu estava perto de completar 21 anos, na época a Royal só aceitava quem tinha 21 anos. Uhum. E daí eu fui me preparando para poder passar na entrevista, porque é mais exigente, né? Quando a empresa é americana. E aí eu apliquei, eu não lembro se foi diretamente pela empresa ou agência, fiz a entrevista, passei, e me ofereceram uma vaga de room service, né? No caso é serviço ao quarto. Não sei, fazer entregas de comidas para os passageiros, né, nas cabines. Ah, ok, Daí ok. se comparar, essa posição que eu troquei era inferior à que eu estava fazendo na costa, né? A última Tá, posição. tá. Mas foi tipo uma entrada, porque depois eu comecei só crescer na empresa. Ai, que Eu só queria bacana. entrar. Eu E só queria como, entrar na Royal. e como que foi, como era esse serviço? Também era puxado? Você, como funciona? Você tem o setor para você servir de tal numeração, por andar, o andar todo é teu, como que funciona? Então, de room service attendant na Royal, você trabalhava tanto fazendo entregas, né, nos quartos, ou no buffet também. Tá. Então, tinha os dois. Quando você trabalhava no room service, fazendo entregas, sim, normalmente a gente tentava organizar por deck, né, por andar, para facilitar cabines próximas uma das outras, para as comidas não chegarem frias nos quartos. E quando era andar diferente era muito difícil, era quando não tinha comida quente, né, no caso. Aham, eu entendi. Então, assim, tem o lado direito do navio, o lado esquerdo, que é as cabines corredor par, corredor ímpar, e vocês organizavam um lado para cuidar de um lado, decks próximos, assim, né? Isso. Mas a chefe da logística ali da cozinha que organizava isso aí, ou você mesmo fazia o planejamento com os outros pessoal que servia? Então, aí no room service tem a phone operator, a telefonista, que é basicamente supervisora, era responsável por fazer isso. Separava, né, os quartos, pedidos, e daí entregava para o atendente fazer a entrega. Ah, ok. Era muito puxado, muito corrido, muita gente pede na cabine? Nossa senhora, assim, muito puxado, muito corrido. Inclusive, eu fiquei super magra. Acho que foi a época que eu fiquei mais magra, porque o navio era grande, tinha que correr para cima e para baixo. Tem que fazer tudo na pressa, né? Porque senão a comida chega fria. Eu nunca imaginava, sabe por quê? Porque, tipo assim, eu pedi hoje em dia só a entrada, assim, de recepção,
chega na cabine e tem uma entrada de recepção lá, um champanhe, uns negocinhos lá de entrada de boas-vindas. É o único serviço que eu peço na cabine. Normalmente eu saio para comer. E eu não sabia que pediam tanto assim na cabine. Pedem bastante. Bastante mesmo. Principalmente café da manhã. Porque quando tem, tipo, excursão, as pessoas não querem ir no buffet, que é muito cheio, daí pedem no quarto também. Ah, em café da manhã eu imagino. Também nos navios que você trabalhou tem a área VIP? A área VIP, aquela área VIP, tipo assim, na MSC tem lá o Yacht Club, né? A parte de Yacht Club. Então, Atendia. Pode falar, desculpa. Não, porque como eu tenho experiência da MSC, eu não sei como que é no Costa, como que é no Royal. Também tem esses setores VIP? Sim, sempre tem. Tem para na Royal, eles têm para os passageiros, né, que viajam mais tempo com a empresa. Como diria esse nome? Eu não sei falar agora em português, mas eles chamam tipo de Pinnacle, Diamond, pelo número de noites que eles viajam, né? Aí eles ganham benefícios com a empresa. Ah, sim, legal, legal. Uhum. Eu tô louco para E viajar aí, no Yacht Club da na- MSC para ver como que é essa parte. deve ser bem mais chique. Uhum. Ou tem mordomo, o cara abre a porta para você, né? Bem Ah, legal. restaurante sem horário, você hora, chega qualquer horário no à la carte, você come, não tem horário marcado, sabe? Não tem horário marcado para você jantar, para você tomar café, você chega lá e pede e come. É bom assim, né? Que você não fica se prendendo no horário. É, Facilita mas bastante. só é 3 vezes a mais o valor da cabine normal. Só isso. Só isso. Se você está se pagando aí, um casal hoje em dia 10 mil, lá é 10 mil por pessoa, entendeu? É bem mais caro. Hum. Então, vamos lá. Aí desse cara, aí você trabalhou quanto tempo nessa função, nesse cargo, na Royal Caribbean que você entrou? Então, eu fiquei menos de 3 meses e já subi de posição, porque eles precisavam de, eles chamam de Room Service Phone Operator, né, que é a telefonista, que pega os pedidos, cuida dos pedidos, né. Aí eu logo troquei, em menos de 3 meses, para essa posição. E era até E tranquilo, porque era temporada brasileira, tinha muito brasileiro, né? aí eu já não estava na temporada brasileira, eu estava Ah, fazendo tá, ok. Caribe. Ah, tá, ok, ok. Tinha ido para os Estados Unidos, né, e aí eu fazia o lado do Caribe ali. Ai, maravilha. E falar uma coisa para ti, vem cá, você conheceu, nesse contrato, conheceu quantos países? Nossa, agora ficou um pouco difícil. Eu não lembro exatamente cada contrato, mas foi mais de 10 nesse. Porque eu não Ah, conhecia, né, Estados Unidos, eu não conhecia as ilhas do Caribe, mas foram mais de 10 países, só nesse contrato. sim. Você cada vez você vai aperfeiçoando mais aí a língua, o inglês, porque você está conversando com várias pessoas com sotaque diferente, em várias regiões do mundo, né? Tripulantes. Exato. Melhorou bastante se comparar com o meu primeiro contrato. No terceiro eu já estava falando muito bem. Desses lugares que você visitou, e vamos lá, e quantos contratos você fez até hoje? Acho que uns 10. 10 contratos? Que maravilhoso. Costa Cruzeiro, quais companhias que você já passou? Eu já trabalhei na Costa e na Royal. A Royal foi que eu passei mais tempo. E um curto período na Norwegian. Mas a Royal foi que eu passei, tipo, uns quase 7 anos. 7 anos, nossa, é uma vida, né? Uhum, E quanto muita mais tempo coisa. você fica numa companhia, você vai ganhando alguns certos benefícios dentro da companhia, benefícios que falam assim, É, você sobe de cargo mais fácil, você consegue tipo, uma mordomia assim melhor, uma cabine melhor, alguma coisa do tipo? na Royal, sim. Dependendo do número, né, de anos que você trabalha na empresa, você consegue uma cabine só para você, mas divide o banheiro a partir de 5 anos. E assim, para mudar de cargo, hoje em dia qualquer um consegue, desde que seja competente, assim, não importa o tempo que você esteja, porque quando eu apliquei, eu fiquei 2 anos, não, 2 meses e meio e já consegui trocar de posição. É só você fazer a entrevista, se você passar e precisarem de pessoas, aí já não tem nada a ver com o tempo de casa, né, no caso. Ah, entendi. Vai dar competência. Você pode ter 10 anos lá e você não desenrola,
você fica ali estagnado. Exato. Fez muitos amigos? Nossa, conheço muita gente, sério, muita gente, assim. E tem gente que eu falo até hoje, né? Sim, sim, sim. De todos esses países que você passou, quais que você gostou mais? Tem algum que você falaria assim, eu vou morar nesse país, um dia eu volto para morar aqui, que eu gostei muito? Na Austrália. Eu sempre Na Austrália. gostei. Lá é lindo, é limpo. Eu não sei, aquele país é incrível, sério. Não sei dizer, tipo, indescritível. Eu amei quando eu fui pra lá, eu passava lá, acho que a cada 8 dias. Tava em Sydney, na Austrália. Uhum. É um país caro, né, a Austrália, mas o clima é bom, é um país limpo. Ai, tudo é lindo lá. Então, dos países que você passou, você moraria na Austrália, tranquilo. Com certeza, E Austrália. por que não mora na Austrália? Bom, por enquanto eu estou aproveitando minha família, né? Porque eu Ah, passei muito tempo longe. Então eu voltei para minha cidade e agora eu tô aproveitando minha família por aqui. Talvez eu volte trabalhar embarcada, mas no momento eu não quero ficar longe. aham. Então, também tem 10 anos, né? 10 anos viajando. É É, muito tempo. muito Chega uma tempo. hora que dá uma cansada, né? Uhum, não fica aquele entusiasmo, ah, vou conhecer esse país. É diferente, né? Sim. Acostuma. Qual que é o contrato que você gostaria de fazer que você não fez ainda embarcada? Tem algum contrato que você, eu queria fazer o contrato que fizesse esse itinerário que eu não fiz ainda e eu tenho vontade de fazer? Ásia. Não conheço a Ásia. Nenhum país ali. Eu gostaria de ir para Singapura, Malásia, Tailândia, fazer todo aquele miolinho ali. Nossa, e aumentar minha lista de países. E qual é a companhia que faz essa área? Já tentou aplicar? Não, eu não tentei. Agora eu estou dando uma sossegada, mas tem a Seaborn, tem a Oceania, tem várias empresas que fazem. Quando os navios são menores, né? Eles conseguem ir para lá. A própria Royal também, a Royal Caribbean, eles vão para lá. Só que navios menores. Eu trabalhei só em navio grande, não trabalhei em navios pequenos. Tá, ok. Você tem informação de tripulante que trabalhou em navio menor? Se a carga horária é a mesma, trabalha mais, trabalha menos? Você tem essa informação? Normalmente os menores trabalham mais, porque tem um Ah, número é? menor de pessoas. Tem também, claro, menos passageiros, mas normalmente reclamam mais que trabalham bem mais nos menores. Ah, entendi. Eu pensei que por ser menor trabalhava menos. É como diminui o tamanho dos tripulantes, também diminui, dos passageiros, diminui o tripulante também. Eu também achava, mas não é. É, você imaginar, tem navio com 5.000 passageiros, né? Tem X número de tripulante. Se fosse, aquele lá tem 2.000, vai ser mais tranquilo? Não, porque diminui a quantidade de serviço, de pessoas prestando serviço também, né? É, exato. E qual navio que você gostou de trabalhar mais, assim? Que você falou, meu, esse navio, essa equipe, meu, foi maravilhosa, eu adorei trabalhar, né, nesse navio, nessa equipe específica. Bom, na Royal, praticamente quase todos, assim, eu gostei muito, né, da experiência. Mas o último navio que eu trabalhei foi o Wonder of the Seas, que é o maior navio do mundo. Não sei se É, você já viu. é aquele que tem um toboágua que desce do fundo, rodando assim, que ele é dividido no meio, tem quase uma floresta no meio do navio. Isso, ele mesmo. Trabalhei nele assim. Eu fiz a abertura, né, do navio. Fui escolhida para fazer a abertura do navio, e daí a gente prova o restaurante, as atividades. Eu achei bem legal essa experiência, que foi diferente do que eu tinha feito antes, né? Tipo, de abrir um navio novo, o maior do mundo. Eu acho que é uma experiência bem bacana. Ele ainda é o maior do mundo? Até janeiro de 2024, porque eles estão construindo outro, que é o Icon of the Seas, que vai ser o maior Maior, do mundo. porque Uhum. ele perto dos outros navios que pra gente é grande, tipo o Grandiosa, o Civil, ele é bem mais largo, ele é quase dois navios assim, e é bem mais comprido. O outro é bem maior, depois você olha o Icon E of não the é todo Seas. porto que ele entra, né? Tem porto que ele não consegue fazer. Eu acho que em Santos ele não entra.
Sim, é bem limitado. Então, quando você trabalha num navio bem grande como esse, eu trabalhei no Harmony e trabalhei nesse Wonder, que são bem grandes. Você vai para menos países, porque não é todo lugar que entra aquela coisa enorme, que é muito grande. Muito grande mesmo. Pessoal, tudo isso que nós estamos falando, o nome desses navios, eu vou anotar aqui, e se eu esquecer de algum, eu vou pedir para ela mandar o nome dos navios, vou pesquisar e vou colocar as fotos no final do vídeo para vocês verem do que a gente está falando. São lindos, lindos, sério. São lindos mesmo. E olha, pessoal, é uma experiência, quem não conseguir entrar como um tripulante, não está na idade, ou não, mas eu aconselho sempre aos meus amigos a pelo menos uma vez fazer um passeio de cruzeiro, mesmo se for a mini cruzeiro dentro do Brasil, porque é uma experiência maravilhosa, eu sou apaixonado. Um dia eu pretendo fazer a travessia. Você já fez travessia Brasil para a Europa? Final de temporada brasileira? Não, porque eu fiz só uma temporada brasileira e eu não concluí, Sim. né? Que foi na Costa. Sim. Porque a Royal, quando eu entrei, eles já tinham parado de fazer temporada brasileira, eles não fazem. Sim, é verdade. Eu perguntei por quê. E eu fico imaginando se quando ele vai fazer essa travessia voltando, se ele vai vazio, né? Porque eu acho que. Será que muita gente embarca? Vou fazer essa pesquisa, embarca fazendo a travessia para a Europa? Sim. É? Uhum. Porque eu falei assim, Fazem sim. eu falei assim, acho que vai vazio para a Europa esse navio aí. Não, até porque a companhia sairia no prejuízo, né, também. Sim, sim. Então é sempre bom, mas sempre enche, sim. Eu fiz vários transatlânticos assim, tipo, sempre tá cheio. E como foi o período da pandemia? Você pegou o período da pandemia embarcada? Horrível. Foi, assim, uma experiência bem chata. Como que foi? Então, eu não cheguei a ficar no navio, eu tava no Harmony. Então não tinha tantos casos, porque quando resolveram parar, né, o cruzeiro tava para acabar já. Então, basicamente, todos os passageiros desceram no navio e a gente não pegou mais ninguém. E depois não teve mais passageiros, aí não sabia o que ia acontecer, né? Não tinha vacina, tipo, era um desespero de querer voltar para casa. E depois que parou de ter passageiro, acho que eu fiquei mais um mês no máximo no navio. E Mas eles tem pagaram um mês. muitos lugares estavam em Hum? lockdown, não podia sair, né, e tal. Aí o que a empresa fez, eles pagaram um mês, né, a mais, porque tiveram que quebrar o contrato e mandaram a gente para casa. Você desembarcou aonde? Eu desembarquei nos Estados Unidos. Eu acho que Miami, na época. E aí voltou pro Brasil. Sim, eu tive muita sorte, porque era o último dia que o Brasil, né, o aeroporto, estava aceitando as pessoas vindo de fora. Olha que foi no tempo limite. Sim, no limite. E a pandemia mexeu muito com a temporada, teve muitos navios que ficaram presos aqui no Porto de Santos, com caso de Covid, ficou em quarentena aqui. Teve um navio aqui, não lembro qual que era, que ficou quase o ano inteiro aqui na costa brasileira, preso. E foi a falência da Plumatur, né? Verdade. Uma companhia aí que fazia a costa brasileira junto com a costa e com a MSC, que era a Plumatur, e ela quebrou na pandemia. Sim, muito prejuízo, né? Sim, Muito mesmo. pegou muita gente de surpresa. Menina, que experiência maravilhosa. Nem Agora, fala. agora eu quero saber, sabe o quê? Micão. Qual é o maior micão que você pagou num desses países ou embarcada? Aquele mico, assim, meu Deus, Então, paguei o mico. nossa, eu nem lembro agora, mas eu lembro, tipo, foi no inglês. Eu fui comprar sorvete. E quando você fala sorvete no Brasil, né? Você fala, uma bola de sorvete. O que é normal, né? Aham. Mas aí, quando eu fui pedir em inglês, eu falei ball, né? Que é ball. Mas em Bom, inglês não se fala assim. Mas não é, desculpa. E daí ficaram rindo de mim e eu fiquei com muita vergonha. Porque tava errado, eles riram, né, de mim, basicamente, quando eu falei. porque Mas foi a única coisa, o assim. correto ela ia falar o quê? Desculpa, vai scream. Não é tipo Ok. ball of.
Aí eu fiquei sem graça, porque riram, né? É, e lembra de mais algum mico que você pagou? Não, assim, sinceramente, eu não lembro de nenhum mico, assim, a não ser as gafes no inglês, nada, assim, No porto que muito você vergonhoso. desembarcou, se algum mico que você pagou desembarcando em algum lugar? Ó, não foi mico, mas eu quase fui desembarcada por isso, foi quando eu estava, onde foi? Em Londres, né? Tava com meu namorado, e aí a gente resolveu ir para o Big Ben, né? E Aham, era ok. longe do porto, era longe do porto. Sim. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que a gente chegou no horário. A gente estava atrasado. O horário do tripulante já tinha passado, a gente chegou no horário limite do passageiro. Ah, tá, ok, do passageiro. É coisa tipo de 2 minutos para o navio fechar as portas e começar a andar, né? E já estavam chamando nossos nomes, né? Fazendo anúncio. Eu fiquei com bastante vergonha e com medo, porque eles podiam nos desembarcar por isso. Mas não deu Sim. nada. Ai, que bom. É porque, pessoal, navio é o seguinte, deu horário, acabou, é igual avião. Saiu, não tem volta, já era, perdeu. Você quer continuar a Então, viagem, e você vê o próximo porto que ele vai parar, pega o avião e encontra o navio lá no outro dia. Já era. mas aí te manda embora, né? Se você for tripulante. Mas se for Eles tripulante, vão manda mandar. embora. Se for passageiro, é, pensa passageiro, você desce com um dinheirinho para dar uma passeada, tá passaporte tudo dentro do navio, imagina. É, vai ter que tirar o dinheiro do seu bolso para pagar o voo, né, para o porto seguinte. Você já ficou sabendo de casos assim, em alguns navios que você viajou, do passageiro não chegar? Sim, vários. Já aconteceram várias vezes. E Você vê realmente, eles correndo assim, não conseguem entrar, tipo, chegam no porto, no horário, mas o navio já foi, tá correndo, querendo pular, mas não dá, né? fechou a porta, não abre mais. Exato. Tocou lá a buzina lá, com É, já pode era. tentar, né? Mas é triste, né? É triste, já vi alguns vídeos já de até pessoas famosas, assim, chegando assim, dando tchau pro navio e o navio indo embora. Pessoal, tchau, estamos indo embora. Ah, É, essa coisa. é, que conselho você daria hoje em dia para quem está querendo embarcar? Porque tem um sonho de trabalhar embarcado, que conselho você daria? Bom, estude inglês, é muito importante. Vai facilitar na comunicação, né, com as pessoas, porque o idioma principal lá é inglês. E também o que ajuda você a conseguir uma posição melhor, né? Se você falar um inglês melhor e tiver uma certa experiência, você consegue uma posição melhor. Então, acho que é muito importante inglês e se preparar psicologicamente, porque é muita pressão, são muitas horas de trabalho, você está longe da sua família, então tem que ir com a mente assim bem ciente de que você vai trabalhar muito e não é só viagem, né? Sim, sim. E se programar direitinho aí para conseguir desembarcar no seu dia de folga. É, porque isso ajuda muito a manter a sanidade mental em dia. Você trabalha em uma companhia italiana aqui por Costa, facilita para você ter italiano também, pelo menos básico, para conversar com os chefes. Mas o inglês é o principal, assim, porque você não pode falar na frente do passageiro em outro idioma, né? Com seu amigo, seu colega de trabalho. Você tem que falar em Ah, ok. inglês. Entendi, entendi. E aí você conheceu o seu namorado dentro do navio? Sim, conheci ele na Costa Fabulosa. A gente tá junto até hoje. Quanto tempo isso aí? 8 anos e meio. Olha, parabéns! Parabéns, legal. É, E você está sempre trabalhando embarcado no mesmo navio? Que aconteceu de trabalhar em navio sim. diferente? Então, a gente trabalhou a maior parte do tempo junto, né? Por isso que eu saí da Costa, inclusive, pra gente tentar junto numa outra companhia, pra ir no mesmo navio. E aí, só uma vez que ele foi, e eu não consegui voltar, assim, por um período de 4 meses. Mas fora isso, sempre foi o mesmo navio.
E como que é esse processo? Você pede para os dois irem junto? Vocês já aplicam junto já? Você já pede já a cabine junto, contrate os dois? Isso. Aí, no caso da Royal, eles funcionam com Couple ID, né? Que no caso é a identidade do casal. Daí a gente comprovou que a gente morava junto e a gente sempre conseguia embarcar no mesmo navio. Se você Ah, for ok. casado também, facilita. Tá ok. Isso aí é bom? Você acha que você, com essa experiência de tripulante, é bom? É bom ou é ruim? Vocês trabalharem junto, embarcarem junto, dividir a mesma cabine? Para mim foi ótimo, eu amava. Era muito mais fácil de conseguir lidar, né, com a rotina. Ah, tá ok. Os horários batiam, era difícil vocês se encontrarem, trabalhar no mesmo setor ou fazia funções diferentes? A gente não fazia a mesma posição, aí depois trocou, aí ficou igual de novo, porque a gente sempre estava trocando, né? Aham, Mas às vezes tinha horário parecido, igual, diferente, dependia. tá ok. Mas é muito mais fácil, assim, quando você tem um parceiro, né? Sim, sim. Não, eu imagino, deve ser legal mesmo. Porque aí você chora as pitangas, reclama do chefe, né? Sim. Ah, legal. Tem o período de lazer, no seu dia de folga que não desembarca, tem um setor lá que os turistas não conhecem, que é do lazer, do tripulante? A gente tem academia, tem o nosso. Na Royal eles chamam de Crewmass, né? Que é o restaurante dos Uhum. tripulantes, tem bar. Aí, dependendo do navio que você trabalha, tem mais coisas para fazer, né? Se o navio for pequeno, normalmente vai ser só academia, bar, restaurante, né? E Tem a nem que seja de baladinha? lazer. Sim, fazem festas. Então, para quem pretende viajar como tripulante, já tem uma aula aí sobre sobrevivência a bordo. Olha, aqueles serviços que você entra no navio, o pessoal fica te oferecendo pacote de bebida, pacote de turismo. é, Ali é tido como recepção ou é específico aquilo ali para vender produtos? Não, a recepção você só fica lá, né? E as pessoas que chegam em você para fazer Tá. perguntas, você ajuda com Ali também tudo. é uma função específica essa, de turismo, de Sim, vender os produtos dentro do navio, tirar foto. sim, tudo posição específica. Se for excursões, tem a Shore Excursion, né? Que é a parte de excursão. Se for vendendo pacotes de bebidas, é o departamento do bar. Vendendo produtos das lojas, tem o departamento, né, do caso do shopping. São posições diferentes. Tá. Essas posições, você é ranqueado quando você vai pegar, crescendo dentro do navio, ou lá na aplicação, no seu currículo, quando você manda para a agência, está lá a sua experiência? Não entendi, pode Vamos lá. repetir a pergunta? Esses cargos, tipo assim, de fotógrafo, de trabalhar na loja do shopping, de vender produtos dentro do navio, você é selecionado para essa função no seu currículo, lá na sua aplicação na agência, ou é Sim, se na você tiver empresa? experiência. Se você tiver experiência, né, quando você aplicar na agência, você já pode ser escolhido. Por isso que é importante ter inglês, que até mesmo sem experiência, aí você conseguir fazer a entrevista e passar para aquele determinado departamento, né, você já consegue entrar com uma posição melhor. Ah, bacana, legal, legal, legal. Karen, muito obrigado. De nada. Adorei falar com você. Eu tinha muita curiosidade sobre a vida de tripulante. Ah, Compensa mesmo? Compensa você ter essa experiência? Se aconselha? aconselho muito. É uma bagagem, assim, tipo, inesquecível, sério mesmo. Tanto financeiramente, profissionalmente também é muito bom. Sério, super indico. Eu acredito que acrescenta muito no seu currículo que essa é a minha ponto de vista. Você com um currículo de trabalhar num contrato, dois contratos em navio, você consegue emprego em qualquer lugar do mundo. Principalmente home office, que agora tem muito. Você consegue trabalhar para empresas de fora por conta da experiência que você tem. Ó, que bacana. Legal. Manda agora um abraço para os seus amigos tripulantes que estão embarcados ou que vão assistir esse vídeo que não estão embarcados. Ah, tá bom. Um beijo, pessoal.
Muito feliz de poder compartilhar, né, nossa experiência aqui como tripulante. Beijinho para todos. Legal. Pessoal, ó, eu adorei, tirei muitas dúvidas, tomara que tenha contribuído com quem tem curiosidade de saber a vida de tripulante. Pessoal, se alguém tiver mais dúvida, pode entrar na descrição do vídeo aí, fazer as perguntas que a Ellen vai responder. Vou deixar a Instagram dela para vocês também seguirem ela lá, tá ok, pessoal? E ela vou pedir para ela mandar umas fotos dela embarcada, dela embarcando, para eu colocar no final do vídeo, tá bom? Combinado. Querida, muito obrigado. Pessoal, Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Muito obrigado pelo vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.